Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença aqui, por deixar seu like, agradeço muito. Estamos quase chegando a 15 mil inscritos. Se você pudesse se inscrever, agradeço muito se você não for inscrito. E no lado dos comentários ali, deixa a sua opinião sobre o vídeo, sobre o react, o que você achou da partida do Palmeiras. E também, se puder hypar o vídeo, ajuda demais. E vamos lá, gente, aqui ver o programa da ESPN, falando aqui sobre a derrota do Palmeiras. O Palmeiras não jogou bem contra o Bahia, um time que não vinha jogando esse futebol que jogou hoje. O Palmeiras hoje tá muito cansado pra mim na partida. Não jogou bem e acabou derrotado pelo Bahia. Bora lá, mais uma reação aqui. Uma pena, queríamos a vitória, mas a gente sabia que a gente não ia ganhar todos os jogos do campeonato do começo ao fim. Bahia 1, Palmeiras 0. Olha lá as duas figuras aqui, ó, Rogério Ceni e o Abel Ferreira. Terminou a partida, o Ademir saiu do banco. Fumacinha, fez um gol, deu, olha... lá fumacinha o gol. Se alguém tiver uma rabiola pra colocar no GFT, pode pôr, porque... Deixou o GFT sem pai e sem mãe. O GFT, o erro dele aqui é que ele afastou demais. Desde fora da área ele foi afastando, entrou dentro da área, já era. Atacante faz o que quiser, né? Dá pra ter feito a falta, como o Bahia fez o jogo todo em cima da gente. A coluna dele ficou enréssimo, o professor fazia muita rabiola, quando ele empinava a pipa lá no Ipiranga. Muito, aquelas que ficavam no fio. Isso. No fio cheio de rabiola, né? Cuidado, vem com fios elétricos. Não pode. Não perigoso. Pode. Professor, o Bahia se reabilitou e tirou a chance do Palmeiras ser líder. Um jogo que interessa para flamenguista, que daqui a pouco vai pegar o Corinthians, e todo mundo ficou de olho nessa briga também, até o próprio Cruzeiro. Professor, o que faltou aí para o Palmeiras? Eu acho que sobrou para o Bahia. O Bahia fez uma bela apresentação. Foi um jogo equilibrado. O Palmeiras, principalmente no segundo tempo, no começo do segundo tempo, parecia se impor. Nos dois tempos, na verdade, né? O Palmeiras começa bem os dois tempos. O Palmeiras é prejudicado pelos jogadores que se machucaram ainda no primeiro tempo. Evangelista e Piquerez. Então, você fala do Jeftec, que estava lá justamente porque não estava o Piquerez. No lance muito pontual do jogo, nós tínhamos acabado de conversar aqui, né, Mari? Sobre o fato do Rogério Ceni ter falado que o Ademir Fumacinha, que está voltando muito aos poucos, só teria gás para meia hora de jogo. Ele entrou aos 23 do segundo tempo, jogou até um pouquinho mais. 15 minutos ele tinha, só para 15 minutos. 15 minutos de jogo, então. Exatamente. Acabou jogando quase meia hora, praticamente meia hora. 25. E dando essa vitória muito importante para o Bahia, que, como lembrou o Elton, já tinha ganho também em São Paulo, no primeiro turno, devolvendo o que aconteceu no ano passado, que o Palmeiras havia ganho as duas do Bahia. Então, naqueles jogos, Edu, de gente grande, né? Esses jogos envolvendo Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Flamengo, são jogos dos times de muita qualidade. Olha o golaço. E essa câmera aí não mostra tanto, mas a câmera de trás, Mário, eu falei aqui do drible é desconcertante. A câmera, né, da trás do gol mostra muito isso. Ainda o Palmeiras teve essa chance no finalzinho e não marcou, né? E o ponto é que quando o Palmeiras... Daqui a pouco a entrevista coletiva do Abel Ferreira, do Rogério... Do Abel principalmente. Porque a do Abel tem um ingrediente... vamos falar disso já, porque eu quero guardar, porque a gente debater bem, que é a questão do gramado. Vamos ficar só na parte técnica ainda, porque o Bahia, a impressão que se tem, Elton, e aí a gente tem que sempre rememorar, que o Bahia, ele ganha, mas é um Bahia que tem oscilado muito na temporada e dá essa ideia de tropeção do Palmeiras. Não é. É um resultado totalmente compreensível do ponto de vista do Bahia. O Palmeiras queria ganhar, óbvio, né? Eu acho que o jogo ele traz o retrato exato do que é o Bahia na temporada e do que ele depende para se manter ali na sua posição. O Bahia está sem o Caio Alexandre, que jogou o Acevedo. O Bahia estava sem o Jean Lucas, que foi expulso na última partida contra o Vasco. E aí entrou o Rodrigo Nestor, característica diferente. Saiu um jogador de seleção brasileira, inclusive. O Bahia está sem o Eric Pulga. E chegou o Sanabria, que entrou muito bem, inclusive, contratado na última janela. E estava sem o Ademir. Ou seja, os caras que faziam o Bahia funcionar. Um deles voltou. E um deles, voltando, já cria aquela memória de um Bahia mais eficiente. E o cara que voltou decidiu o jogo, que foi o Ademir. Então, é claro que essa oscilação do Bahia passa também por um elenco curto, passa também por uma oscilação normal de qualquer clube do futebol brasileiro. E aí os clubes que conseguem sair rapidamente dessas oscilações são os que possuem um elenco um pouco mais equilibrado.
o Bahia não tem peças suficientes para poder fazer esse time manter esse equilíbrio. Mas criou uma gordura muito boa no primeiro turno que permitiu essa oscilação e ainda assim se manter entre os 6 primeiros colocados e ainda tem uma carta na manga que é o jogo contra o Internacional. O Bahia Mano, o gramado é tão ruim, mas tão ruim, que isso não é desculpa, né? Palmeiras faltou jogar bola, que o Ademir faz o corte, a bola fica pingando. E aí ele chuta de chapa, a bola vai alta, porque como a bola tava pingando, ele bateu a bola acabou subindo, porque se a bola estivesse no chão, ele ia ter que dar pra essa bola subir, ia ter que bater bem embaixo dela. Então assim, acabou dando tudo certo pra ele nesse lance, e mérito dele que conseguiu o drible, ele fez uma jogada individual muito boa. Um jogo a menos, né? Então acabou sendo um resultado muito bom de um time que jogou para se defender e tirar o espaço do Palmeiras e jogar nos contra-ataques, e foi exatamente assim que saiu o gol. Assistência do goleiro, assistência do Ronaldo pro gol do Ademir. E para aumentar essa leitura que sempre é feita, né? O Bahia com um trabalho... Perdemos 6 pontos pro Bahia nesse campeonato. O Bel perdeu os 2 jogos pro Ceni e perdemos 2 jogos com 2 gols de contra-ataque. No primeiro turno no Allianz Parque foi desse jeito também, só que o gol do Kaique. Felizmente. Excepcional, maravilhoso. Por isso que a gente fala que não é surpresa. É que o palmeirense vê um time que embalou, né? E ganha do River Plate, vai lá, joga com o Bahia. Imagina o seguinte, vai continuar essa trajetória. E na semana agora, Mário, o futebol ele é ingrato. Durante a semana, o Abel exaltado, as mudanças, né? O time... Agora, me parece até que estão questionando as alterações dele. É Sim, isso? Porque o Ele Palmeiras foi muito perde mal, né? o Evangelista, e eu acho que é principalmente sobre o Evangelista, porque quando o Andréas Pereira chega, a gente debate muito, né, sobre vai entrar na vaga de quem, vai perder o espaço Evangelista, vai trabalhar com o Andréas sendo esse volante que chega a mais. Não, ele entra na vaga do Maurício, porque o Evangelista está muito bem e dá ao Palmeiras, não comparando os jogadores, mas mais ou menos o que o Palmeiras tinha com o Rios, aquele volante que, além de tudo, ele te ajuda a produzir, ele te ajuda a sair para o jogo. E quando ele perde o Evangelista, ele coloca o Aníbal Moreno, que começou no banco de reservas. Então a dupla que entra é o Emi Martinez e o Evangelista. Perfeito. E quando ele coloca o Aníbal, e aí que eu quero ver a entrevista do Abel, porque quando a gente fala do time ideal do Bahia já desde a temporada passada, é sobre um meio de campo muito forte, né? Essa temporada é que ele começa a ter mais opções pelos lados, o Ademir muito bem, quando o Pulga estava à disposição também. Então eu quero ouvir o Abel se parte disso, claro, de ter um meio de campo mais combativo justamente por conta dos jogadores do Bahia. E ele poderia ter pensado diferente, talvez ter colocado o Maurício e colocado o Andréas um pouquinho mais nessa função de camisa 8, de camisa 10. O Maurício sumiu do time, né? Uma coisa impressionante, que ele que era titular e tal. Hoje o Abel, ao invés de, sei lá, vou recuar o Andréas, botar o Maurício, que seria, acho que uma alteração boa. Até o Veiga mesmo, de repente, ele gosta de usar o Veiga. Ele botou outro volante, aí você for com 2 camisas 5 ali pra sair jogando. Esquece. De trabalhar um pouco mais o jogo por dentro, porque você tem um jogador de muita qualidade como o Felipe Anderson mais pelo lado esquerdo, e eu acho que você ganharia mais opções, né, ofensivas. Mas não, ele escolhe por entrar com o Aníbal Moreno no lugar do Evangelista. Porque o GFT pelo Piquerez, acho que seria assim mesmo. É a posição. Eu acho que seria assim mesmo. Porque, e assim, quando o Palmeiras olha, e aí olhando o campeonato, a gente vai, quando termina o campeonato, vai falar aquele jogo, aquele outro jogo e tal. No caso do Palmeiras, agora fica mais latente, porque a disputa é como se o Palmeiras passa esse obstáculo que era o River Plate, vai agora, daqui a um mês, jogar a semifinal de Libertadores, mas é como se tivesse agora o tempo, professor, que é o seguinte, agora vai, entra na briga com esse Flamengo aí. Então, vai oscilar, não tem super-herói no Brasileirão. É o melhor visitante, só tinha perdido pro Cruzeiro, né? Que só aumenta o mérito do Bahia. Claro, também, né, porque a oscilação num momento de maior entusiasmo do palmeirense do ano, né? De sequência de resultado, de consistência de jogo. Verdade. Eu vi muitas semelhanças desse jogo com o jogo do primeiro turno também. Que o Bahia também ganha no Allianz, o Palmeiras teve oportunidade. Só que o Palmeiras naquele dia criou mais, né? Mas a derrota foi igual. Não foi propriamente um jogo que o Ronaldo trabalhou tanto. Mas o Palmeiras também produziu para sair de campo com um resultado melhor. Agora, acho que o Abel vai se defender, porque na hora ali não parecia uma alteração tão ruim. Claro que é uma alteração menos vistosa do que se ele colocasse, por exemplo, o Maurício. Acho mesmo, e esse lance comprova isso, era ruim sim. Dos dois lados. Do que o Ademir é capaz de fazer, porque é um lance muito do jogador que ele é, né? Ele foi colocado para correr
pelo Ronaldo e deu certo. E também um lance em cima de um lateral que não é propriamente o dono dessa posição. Acho que durante a semana, os palmeirenses nas redes sociais devem estar colocando Está sendo adaptado ao futebol brasileiro. E foi um lance assim, você até falou da câmera, um lance bastante constrangedor, porque ele vai ruindo, né? A câmera de trás. E depois do drible ele vai ruindo. Então é uma coisa muito pontual. Claro que o Abel acho que não vai entrar nesse mérito, ele não é de... E ele foi indo pra trás, né? Andou muito pra trás e acabou dando esse espaço pro tudo pro Ademir. Podia ter feito a falta fora da área, que seria normal. Um empate não seria tão ruim. Mas me digam aí o que vocês acharam dessa derrota do Palmeiras, os pontos que vocês observaram. E como eles estão falando, eu acho que o Bahia é um time que tá ali na parte de cima da tabela. Mas o Palmeiras tá brigando pelo título. Mas uma coisa é fato, daqui pro final, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro não vão ganhar todos os seus jogos. Mas o que preocupa é que a gente não desempenhou e acabamos perdendo esse jogo. Agora vamos ver como é que a gente vai terminar a rodada do campeonato. Grande abraço, galera. Ótimo resto de domingo pra você. Uma excelente semana. Amanhã estamos de volta aqui no Vamos Pra Cima Porco. Deixe seu comentário. Um abração, até a próxima.